Em 1931, em 48 horas, Lucky Luciano ordenou o assassinato de dois dos homens mais poderosos da máfia americana. Não por ódio, por eficiência. Ele sabia que o futuro do crime não estava na violência, estava na organização, e estava disposto a matar para provar isso. La Família BR. Hoje vamos falar do homem que inventou o crime moderno. Não é exagero, é o que os historiadores do crime organizado concordam. Lucky Luciano criou o sistema que governou a máfia americana por décadas. O sistema que você viu no Poderoso Chefão. O sistema que gerou a Palatin. O sistema que ainda existe, em versões modificadas, em organizações criminosas ao redor do mundo. Salvatore Lucania nasceu em 1897 em Lercara Friди, na Sicília. Aos 9 anos, sua família emigrou para os Estados Unidos e se instalou no Lower East Side de Manhattan, o mesmo bairro de imigrantes pobres que produziu dezenas de criminosos na virada do século. Desde cedo era evidente que ele era diferente, inteligente, calculista, carismático. Aos 10 anos já liderava uma gangue de bairro que extorquia dinheiro de outros meninos. Aos 18 foi preso pela primeira vez por tráfico de heroína. Foi na prisão que fez os contatos que mudariam sua vida, e o nome Lucky veio de uma história que mistura sorte e brutalidade. Em 1929, ele foi sequestrado por rivais, espancado, cortado na garganta e jogado numa estrada de Staten Island para morrer. Sobreviveu. A partir daí, o apelido colou. Salvatore Lucania passou a se chamar Charles Luciano, e seus inimigos passaram a temê-lo de um jeito diferente, não como um valentão de rua, mas como um homem que sobreviveu ao impossível e nunca deixou de planejar o próximo passo. Nos anos 1920 e início dos anos 30, a máfia americana estava dividida entre dois grupos: os Mustache Pets, os velhos chefes sicilianos tradicionais, que desconfiavam de qualquer um que não fosse da Sicília e operavam como senhores feudais medievais, e uma nova geração de criminosos americanizados que viam o crime como negócio e não como honra. Os dois líderes dos velhos eram Giuseppe Joe the Boss Masseria e Salvatore Maranzano. Ambos odiavam os americanos, ambos odiavam um ao outro, e ambos estavam numa guerra que estava destruindo a capacidade de fazer dinheiro de todo mundo. Luciano tinha um pé em cada mundo, siciliano por nascimento, americano por formação. E ele via algo que os velhos não conseguiam ver. O crime organizado americano estava deixando dinheiro na mesa, muito dinheiro, porque estava desperdiçando energia em guerras de ego quando deveria estar construindo estruturas. A solução para Luciano era simples: matar os dois líderes e construir algo novo sobre as cinzas. 15 de abril de 1931. Joe Masseria foi convidado por Luciano para jantar num restaurante em Coney Island. Depois do jantar, jogaram cartas. Quando Luciano foi ao banheiro, 4 homens entraram pela porta, entre eles Bugsy Siegel e Vito Genovese, e executaram Masseria. Metade da guerra estava resolvida. 5 meses depois, Luciano fez o mesmo com Maranzano. Desta vez usou uma equipe de assassinos judeus, homens que Maranzano não reconheceria como mafiosos. Eles se passaram por agentes do fisco federal. Em 48 horas, no que ficou conhecido como a Noite Siciliana Americana, uma referência à Noite dos Longos Facas da história europeia, Luciano e seus aliados eliminaram mais de 40 líderes mafiosos de velha guarda em todo o país. A velha máfia estava morta, Luciano tinha 34 anos. O que Luciano construiu depois foi o que o diferencia de todos os outros mafiosos antes e depois dele. Ele criou a comissão, um conselho formado pelos chefes das principais famílias mafiosas dos Estados Unidos. Não havia um único padrinho supremo. Havia um órgão colegiado que resolvia disputas, aprovava assassinatos de alto nível e estabelecia regras para todo o país. Era uma constituição do crime. E funcionou. As 5 famílias de Nova York, Gambino, Lucchese, Genovese, Colombo e Bonanno, foram estruturadas por Luciano. Cada família tinha um chefe, um vice-chefe, um conselheiro e capitães. Uma hierarquia clara, com responsabilidades definidas, exatamente como uma corporação.
Luciano também quebrou uma das regras mais antigas da máfia siciliana. Ele fez alianças com criminosos judeus, irlandeses e de outras etnias. Meyer Lansky, seu parceiro de décadas, era judeu. Para Luciano, dinheiro e competência valiam mais que sangue siciliano. Esse pragmatismo transformou o crime organizado americano numa máquina de fazer dinheiro. Prostituição, jogo, proteção, sindicatos trabalhistas, álcool e depois, inevitavelmente, drogas. Em poucos anos, as famílias de Nova York controlavam mais dinheiro do que muitos estados americanos. A queda de Luciano começou em 1936, quando o promotor Thomas Dewey o acusou de dirigir uma rede de prostituição. Luciano foi condenado a 30 a 50 anos de prisão. Mas mesmo na prisão, continuou dirigindo seus negócios. As visitas de advogados eram frequentes o suficiente para manter o controle. Em 1946, algo extraordinário aconteceu. O governo americano comuou sua pena em troca de ajuda durante a Segunda Guerra Mundial. Luciano havia supostamente facilitado a cooperação da máfia com serviços de inteligência americanos, protegendo docas de sabotagem e ajudando na invasão da Sicília. A história completa desse acordo nunca foi completamente confirmada. O que se sabe é que, em 1946, Lucky Luciano foi deportado para a Itália, nunca mais pisou em solo americano. Passou o resto da vida em Nápoles, tentando manter contato com sua organização através de intermediários. Morreu de ataque cardíaco em 1962, no aeroporto de Nápoles. Havia saído para encontrar um produtor de cinema que queria fazer um filme sobre sua vida. Morreu como viveu, negociando. Lucky Luciano é um personagem que me fascina porque ele prova que a inteligência organizacional é mais perigosa do que a violência. Qualquer idiota pode ser violento, poucos conseguem construir uma estrutura que funciona décadas depois que você morreu. As 5 famílias que ele criou nos anos 30 ainda existem hoje. Enfraquecidas, sim, mas existem. Esse é o legado de um imigrante siciliano de 9 anos que chegou no Lower East Side sem falar inglês. No próximo episódio, saímos dos Estados Unidos e voltamos para a Itália, mas para falar de uma organização que Luciano nunca conseguiu controlar e que hoje é mais poderosa do que a Cosa Nostra jamais foi. A 'Ndrangheta, a máfia invisível que controla bilhões sem que o mundo saiba o nome dela. La Família BR. Até o próximo arquivo.